Então, estamos aqui hoje para mais uma gravação do podcast. E o tema do podcast de hoje é adoção, um tema muito importante, pouco discutido. E estou eu aqui, Bruna Gouveia, com Paula Moraes. E vamos entrevistar uma pessoa muito especial, alguém incrível, um médico, psiquiatra, pai de 3 filhos, casado. E ele, gente, acabamos de saber aqui nos bastidores que ele está indo fazer um fellow na Universidade de Oxford, na Austrália, não, porque eu que era da Austrália, meu Deus do céu, eu tava lá na Inglaterra. E também ele vai palestrar num congresso internacional no Rio de Janeiro. Dr. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Muito obrigado pelo convite, agradeço. É um prazer imenso estar aqui para falar desse assunto que, para mim, particularmente, é muito especial, mas que, como você disse, ainda, infelizmente, pouco discutido, mas que é muito importante, né? De a gente poder falar, poder compartilhar experiências e vivências, e enfim. Eu acredito que talvez seja pouco falado, porque ainda tem muitos tabus, alguns preconceitos e alguns medos, né? Tem, infelizmente ainda tem, né? Tenho certeza que você vai poder esclarecer muita coisa aqui hoje para nós. E conta pra gente, como que surgiu essa vontade, ou quando surgiu essa vontade de ser pai? Olha, vontade de ser pai, eu me lembro de ter de sempre, assim. Eu me lembro desde quando eu era adolescente, eu já tinha vontade eu já pensava, eu já sonhava com isso, era uma coisa que sempre foi um tema, sempre foi uma aspiração minha, sempre foi um desejo muito grande. E aí, a questão da adoção, na verdade, né, por questões pessoais, como eu não teria filhos pela via convencional, a adoção sempre foi a minha primeira opção, sabe? Já passou pela minha cabeça, assim, por exemplo, barriga de aluguel, outras coisas assim, mas na verdade a minha primeira opção, que eu acho que é uma coisa muito legal de um assunto de a gente falar aqui, é que a adoção pode ser e deve ser, em muitos casos, a primeira opção, porque é uma via também genuína para parentalidade, né, para ser pai ou para ser mãe. Sim. Né? Assim como qualquer outra. E Bruno, como psicóloga sistêmica, eu não consigo não pensar quando você fala assim, minha primeira opção, eu sempre quis ser pai desde a adolescência, como você deve ter tido um lar bom, como você deve ter tido pais bons. Sim. Porque geralmente só quer ser pai quem teve um modelo bom. Se você tem um modelo ruim, você geralmente não tem muita vontade. Então, assim, isso me mostra que o Wagner e a Ana acertaram, né? Sim, Dr. Wagner, doutora Ana, com certeza. Tenho muito a agradecer a eles, tenho muito amor por eles. Eu acho que eles me passaram muitos valores, eu sempre me senti muito amado e cuidado. E sim, acredito que cresci em um lar saudável e isso foi um fator decisivo, sim, para que eu tivesse muita vontade de ser pai também. Bruno, e mesmo, né, vivendo num lar acolhedor, tendo referências, você precisou de alguma preparação psicológica para poder ser pai? Muita, né? Quem não precisa, né? Eu acho que todo mundo precisa, para falar a verdade, né? Porque é uma decisão importantíssima que a gente toma para a vida. Então, por mais que eu tenha sempre tido esse desejo, acho que também por sorte, né? Por eu ser psiquiatra, por eu já fazer também a minha terapia há bastante tempo. Então, eu já vinha num processo de preparo. Então, né? Isso facilitou para mim. Mas sim, quando a gente decidiu pela adoção, falar, então vamos começar o processo de habilitação para adoção. A primeira coisa que eu fiz foi uma amiga, né? Uma conhecida lá de São Paulo que me passou o contato, que eu vou até compartilhar aqui, né, que é de um grupo muito interessante lá de São Paulo, chamado Doulas de Adoção. É sensacional o Instagram. É sensacional, não é? Elas são muito legais, e aí eu entrei em contato com elas e comecei a conversar, e elas fazem esse trabalho que é de doulagem, como se fosse de uma gestação, que na verdade elas ajudam, né, o pretendente à adoção desde um primeiro momento com as questões do tipo assim, o que eu faço? E agora? Para onde eu vou? Eu vou num site, eu vou num fórum, né, burocraticamente o que eu faço? Até com todas as questões psíquicas e emocionais desse processo. Até porque, por exemplo, assim, a hora que você vai preencher o cadastro lá do Cadastro Nacional de Adoção, lá do perfil de criança, parece que é muito simples. E eu, por exemplo, assim, não tinha
eu tinha muito pouco critério, né? Assim, de gênero, de raça, de nada disso, né? Não tinha... Mas ao mesmo tempo vem lá a idade, vem outras questões que você fica confuso, sabe? Então é importante, e é muito importante se preparar, eu acho que como com qualquer pessoa que vai ter filho, né? Você entender que vai ser uma mudança muito grande na sua vida. E por mais que a gente tente se preparar ao máximo, né? A gente tente ler todos os livros e fazer os cursos e tudo, chega na hora você não sabe nada. Né? Chega na hora... eu achei que eu tava preparada pra ser mãe, eu me preparei. Agora pode vir, filho. Aí agora chegou, vem. Nossa, eu não sei de eu, psiquiatra infantil, vou matar no peito. Não. Tomei um pé no peito. Né? Sim, cada dia é uma coisa nova, né? Cada dia uma coisa nova. E qual foi a importância da terapia nesse processo? Eu não sei se você tá ainda fazendo terapia ou não, porque ainda tô. Muita. Nossa, fundamental. Assim, não larga minha terapia, não, porque são coisas novas, demandas novas, né? Ter filho é uma coisa maravilhosa, mas é enlouquecedor também, né? Em muitos momentos, assim. Sim. É difícil, é um ser humano. Eu achava, na minha vasta ignorância de psiquiatra, né? De achar que eu sabia, nossa, porque eu sei lidar com criança, que eu sou psiquiatra infantil, eu achava isso que eu disse, que seria bem mais simples do que eu achava, que seria uma relação muito mais óbvia de hierarquia e tal. E chega um ser humano que mexe com você de muitas maneiras que você não espera. Né? 3, Pois é. 3, de repente chegaram 3. Um dia eu tinha uma vida que eu viajava, né? Todo final de semana, se eu quisesse, fazia tudo que eu queria, e de repente eu tinha 3 filhos. Então, realmente, mobiliza de muitas maneiras que até hoje eu preciso, claro, conto com a minha analista muito, assim, para me ajudar a lidar com muitas questões que ainda acontecem. E acredito que sempre acontecerão, né? Bruno, e quais foram os maiores desafios que você se recorda, assim, com isso? Ai, sabe qual foi, eu acho? Foi isso que eu tô falando, assim, de eu entender o que aconteceu. A hora que os meninos chegaram, são 3 meninos, né? Eu queria muito que eles me amassem, mas eu tinha uma preocupação muito grande também que eles tinham que me respeitar. Então eu queria, assim, ser respeitado e amado, e eu achava que isso ia ser muito simples, e chegou na hora, não era. Então às vezes eu me via meio perdido, às vezes eu me via sendo permissivo, às vezes eu me via sendo um pouco rígido demais, duro demais. Então aquilo foi me gerando muita confusão, assim, e medo, muitas vezes também, assim, o medo de, meu Deus, será que essa criança não vai me amar? Não sei, acho que coisas nesse sentido que eu não esperava. Eu sabia que seria difícil de alguma maneira, mas não sabia como, né, exatamente. Então, acho que nesse sentido, o sentido emocional da coisa mesmo. Então, a terapia é a coisa mais fundamental. Assim, eu acho que, né, pra mim, acredito que pra todos os casos. A gente que é técnico, né, Bruno? Às vezes a gente lê os livros e a gente acha que tem que seguir mais ou menos aquele cronograma, né? Você me fez lembrar, mãe, né? Que eu colocava o filho pra dormir e achava que era de 3 em 3 horas meu filho ia acordar. E de repente é tudo inverso, tudo diferente. E é aquela coisa louca, aquele amor e aquele trabalhão. E aproveitando que você estava falando de quando os meninos chegaram, quando eles chegaram, conta pra gente como foi o primeiro dia recebendo eles em casa. Foi muito bom. Foi uma coisa muito maravilhosa. O primeiro dia que eles chegaram, porque na verdade os dias em que a gente estava conhecendo ele, o período de adaptação que a gente estava indo lá no abrigo, no Lar Menino Jesus, que também eu só tenho elogios àquele lugar, sabe? A tia Cirlei, a coordenadora de lá, que é uma pessoa excelente, maravilhosa, que sempre cuidou muito bem das crianças de lá e dos meus meninos mesmo. Eles têm um carinho muito grande pelas tias de lá até hoje. Mas no período em que eles estavam lá, que a gente estava ficando, a gente ficou um tempo, os dias que tinha que ficar indo lá e aguardando a decisão do juiz se ia sair realmente, né, a autorização para adoção. Isso foi uma coisa tenebrosa, foi um período de muita ansiedade, porque eu já estava completamente apaixonado, eu já me sentia pai daquelas crianças e não sabia, assim, era aquela coisa, falavam, não, é 99% de certeza, mas é que a gente não pode, sempre tem aquele 1%, né, sim. E aquele 1% acabava comigo. Então, o dia que eles chegaram, que eles vieram realmente para casa, foi um alívio muito grande, assim, foi
Mas aí começou o perrengue também, né? Sim. É, Éramos 2, agora somos 5. exato. Perrengue do dia a O dia. perrengue do dia a dia. De escola, de coisa, de, enfim, mercado e tudo. Acho que essa O que mais? Não é? Não é? do mais gostoso de ser Não é? pai. Eu não falei a parte mais desafiadora e mais gostosa. É E gostosa. agora como que você consegue conciliar a profissão e vida pessoal, né? Você? Então tá, aqui a gente tá gravando, então tá tudo certo. Né? E você, a gente começou falando, né, da sua vida profissional, você indo para o Rio de Janeiro palestrar, tava preparando a sua palestra, você tá indo para Inglaterra fazer o fellow, você tá com as crianças, você é casado. Como que você concilia tudo isso? Com muito jogo de cintura, né? A gente tem que ir tentando, com muita parceria e com muita sorte de ter muito suporte, na verdade, familiar, sabe? Isso é uma coisa que eu também preciso dizer que eu também me sinto muito grato, abençoado de ter uma rede de apoio realmente, como eu vou dizer, sólida, uma rede de apoio que tá lá presente, né? Então, assim, eu tenho meus pais aqui, eu tenho minhas 2 irmãs aqui, meu sogro e minha sogra, minha cunhada, sempre que precisa também, eles vêm pra cá. Nossa, isso ajuda muito a família, sim. né? Essa rede de apoio Então, é tão enquanto eu importante. estiver viajando, por exemplo, meus sogros virão, né? Pra Eles vêm, ficam aqui. Eles vêm, vão ficar aqui, ajudando. Então, é assim, ter rede de apoio faz toda a diferença, claro. Né? Então, não posso negar. Mas a gente vai conciliando, né? É a vida. Bruno, e fala aqui pra gente, o que as pessoas, como um todo, elas deveriam evitar falar para as crianças e para os pais que adotaram as crianças? Isso é muito bom, isso é muito legal de falar, acho que é muito importante, porque eu entendo, eu particularmente, né? Eu entendo que muitas vezes as pessoas falam coisas sem maldade, falam eu vou usar essa palavra ignorância, mas no sentido assim, ignorância no sentido de não saber realmente, né? De não ter conhecimento, de não entender que aquilo pode ser prejudicial. Mas uma coisa que é muito importante, né? A gente que atende criança e adolescente sabe, é que o mundo interno, psíquico da criança é diferente do nosso. Então, as coisas que a gente entende e que às vezes pra gente adulto é simples e fácil de entender, pra criança pode não ser. Então, às vezes, uma fala que parece inofensiva pra gente pode não ser pra uma criança. Então, uma das coisas que eu acho mais importante de dizer, e que é uma coisa que é uma experiência minha, que às vezes eu ouço, e que também até vou colocar, nos cursos que eu fiz, as pessoas falavam muito, e eu tenho uma das minhas melhores amigas da minha vida, que ela é filha por adoção, e ela fala que ela ouviu muito isso na infância, e que era doloroso pra ela, era uma coisa do tipo assim, ai, nossa, ela vai ser muito grata pra sempre a você. Ai, é um gesto, né? Ela tem que ter muita gratidão. Colocar essa sensação de uma dívida em cima da criança. Entende? Como se a criança estivesse devendo, fosse, né, para sempre ter essa dívida com você, quando na verdade não existe, né? Então, assim, eu optei por adotar, não é porque eu queria fazer caridade. Entendeu? É porque eu queria ser pai. E eu queria ser pai pela adoção. Foi a minha escolha. A minha opção de paternidade foi essa. Então, assim, a pessoa escolhe ser pai, ser mãe, não é pra fazer caridade, né? Você escolhe porque você tem um desejo grande de ser pai ou ser mãe. Então, não colocar isso, e não ficar falando, às vezes, por mais inofensivo que pareça, a criança ouvir os adultos falando isso pode ser muito difícil. Mas outra coisa que é muito importante é preservar o direito à intimidade da criança, o direito à história que é dela, né? Então, assim, a história da família biológica, por exemplo, até hoje em dia, depois que foi mudado o Estatuto da Criança, então o processo de adoção ele corre em 2 processos separados. Existe o processo de destituição familiar, que é o processo, né, que retira a criança lá da família, que é um processo sigiloso e que a gente, pais adotivos, não tem acesso. Então a gente não tem acesso, quem tem direito a ter acesso a esse processo é a criança a partir do momento que ela fizer 18 anos. Ela pode ir lá e pegar e saber daquela história. Porque aquilo é uma questão da vida dela, de um sigilo dela, né? Sim, com certeza.
E aí, claro, por exemplo, assim, eu tenho o meu filho mais velho, ele tem 9 anos, ele chegou pra gente, tinha 7. Então, claro que ele tem uma história, claro que ele conta coisas pra gente. E quando ele quer contar, a gente ouve, a gente acolhe, a gente deixa, a gente, né, tenta dar todo o espaço possível pra ele poder falar. Mas agora, o que não é legal é ficar perguntando, às vezes, uma pessoa na frente da criança, e aí, mas e a família? A família é daqui? A família não sei o quê. Ah, mas o que aconteceu? Né? Aquela curiosidade, mas por que tirou? Né? Tipo assim, é uma coisa que é pessoal da vida dele, não é pra ser exposto. Com certeza. Né? E as pessoas fazem isso As pessoas fazem. As pessoas fazem bastante. bastante. Sim. E como que você conduz isso? Como que você faz? Então, a gente fala, olha, na verdade, a gente usa isso que é uma verdade. A gente fala, a gente não sabe. A gente não sabe. Existe um processo, separado, né? O processo de justiça, de destituição é um processo que a gente não tem acesso, a gente não tem acesso, a gente não tem essa informação. E aí, claro, né, assim, se for uma pessoa, se você é próximo da pessoa, se a criança não tá junto, é seu amigo, tá? Você, o que você sabe? Se tiver uma conversa, não é que você não pode conversar, que a pessoa não pode te falar, mas tô dizendo para não expor a criança ali naquele momento. E eu vejo muitas vezes também a própria família, às vezes, acabar expondo, acabar falando coisas, né? Os próprios pais, por adoção, falar coisas. Porque eu tô falando das pessoas que perguntam tal, mas às vezes o próprio pai ou mãe pode cometer o erro também de ficar expondo o filho, né, de uma maneira desnecessária, de uma maneira que é ruim. Que mais? Perguntar, por exemplo, assim, uma pergunta que é muito incômoda também, é falar assim, mas é seu filho mesmo? Ai, Né? até eu já ouvi isso também. Eu Né? acho que, como assim, né? Como assim? É seu filho mesmo? Claro que é. É meu filho. Claro que é. Lógico que é meu filho. Assim como qualquer outro filho é filho. Sim. Né? Então, isso que é uma coisa que eu queria só novamente falar, que a opção da parentalidade pela adoção é uma opção de ser pai ou ser mãe como qualquer outra. Né? É uma via genuína de ser pai ou mãe. Então, você é tão pai ou tão mãe quanto qualquer pai ou qualquer mãe, né? Isso me faz lembrar, Bruno, também de um caso que eu atendi lá em São Paulo, há muito tempo atrás. Você está me falando assim, o que não falar. Mas eu vejo que tem que tratar isso tudo com naturalidade. Porque eu atendi um casal que o casal não contava nada para a criança. E aí eles ficaram 1 ano em terapia para poder falar. Aí quando eles fizeram, a gente reuniu a família para falar, a mãe estava lá querendo contar pro filho no setting terapêutico. Quando ela começou a falar, o menino falou assim, eu já sabia. Ela falou, como você já sabia? Minha tia me contou, e qual que é o problema ser adotado? Ele falou pra mãe. Então, é a mãe chorando, sabe? Porque a dificuldade era dela. Mas pra você ver, mas também que criança resiliente, né? Sim. Porque... foi incrível a sessão, tá? Porque ele já sabia, pra ele tudo bem. A questão dele, depois, quando ele ficou adolescente, é que ele queria conhecer a família de origem. A mãe ficou super insegura, mas eu acho que todo mundo quer conhecer de onde veio e tudo certo. Mas ele ama ela, né? Eu acho que é por isso que essa experiência do Bruno pode ser tão útil, a sua história, a sua experiência pode ser tão útil para muitas pessoas, por conta de toda a preparação que vocês fizeram, né? Vocês procuraram as doulas. Isso. Né? Vocês estão no processo de terapia. Isso. Existe essa fase de adaptação não só para vocês, mas para as crianças também, que é mais ou menos uma média de 2 anos, mas é mais ou menos. Ixi, é mais ou menos, mais para mais. É uma adaptação eterna, né? Porque vai mudando, a fase vai mudando, a criança vai mudando, as demandas vão mudando, e vem escola, e vem prova, e vem não sei o que, né? Então, mas... você falou uma coisa que me lembrou algo. Bom, enfim. Eu falo. Tá bom, se você lembrar. Tá. Que é uma coisa. É isso que você falou, de também assim, né? O que não falar, mas também o que falar. Mas que é isso? É o que as doulas sempre falaram pra gente, nos cursos que a gente fez também de preparação, é que não existe essa coisa de qual é o momento certo pra dizer. É qualquer momento, o momento que a criança pergunta. Né, o momento que a criança se interessa, porque é a história da vida dela também, então você não deve esconder. Né, hoje em dia a gente não tem mais... Nunca se teve, né, mas existe um tabu muito grande no passado, uma vergonha, né, assim, da adoção e tal, e hoje em dia isso não deve existir.
E a criança tem direito de saber da Aham, origem dela, da né? história dela. Da história dela. Uhum. Então, claro que existe um jeito melhor de falar com cada criança, assim, com cada criança e com cada fase, né? Depende da idade da criança, que jeito que você vai dizer. E é muito legal também que quem tiver interesse, tem muitos livrinhos para pesquisar que ajudam a conversar com as crianças de diferentes idades. Tem muitos materiais, assim, né? Muitas coisas que dá para encontrar na internet para poder falar com naturalidade, é isso. Bom, tenho certeza que tudo isso que você trouxe pra gente aqui hoje vai ser muito útil para muitas pessoas. E aproveitando que a gente já tá indo pro finalzinho aqui do nosso podcast, por mais que você já trouxe muita informação, deu muitas orientações, tem mais alguma coisa que você acha que é essencial você aproveitar esse momento aqui para deixar uma mensagem para essas pessoas que estão te ouvindo? O que eu queria dizer de mais importante é que eu acho que a adoção não é caridade, tá? Você não adota por caridade, você não adota para salvar uma criança, você não tá... Existem muitas formas de fazer caridade, né? A gente tá vivendo um momento agora que as pessoas precisam de muita ajuda, então, assim, você quer fazer caridade, tem muitas formas de fazer. A adoção, você deve adotar se você tiver um desejo muito grande de ser pai ou mãe, né? E assim, se por um acaso for a sua escolha, ou, né, se não for possível ser pai ou mãe pela via natural, e que também as pessoas não deixem a adoção sempre como a última da última escolha, sabe? Porque às vezes isso pode atrasar tanto um processo que pode ser tão gostoso e prazeroso e tão natural também. E às vezes eu vejo assim, né, colegas, até mesmo amigos e outras histórias de pessoas que passaram tantos anos sofrendo e tentando tantas coisas, quando poderiam ter lá entrado na fila, né, terem aguardado. E aí depende também, assim, pode demorar, né, depende, a média de tempo é muito variável, porque se a pessoa quiser um bebê recém-nascido vai demorar mais, né, ou não. Então, assim, se tiver vontade, entra na fila. Essa é a maior recomendação, sabe, de todo mundo que trabalha. Eu não sou especialista em adoção, tá? Eu não trabalho com adoção, não trabalho no fórum nem nada, mas é a minha experiência pessoal e o que eu ouvi muito. E das palestras que a gente participou, mas é assim, tem vontade de adotar, entra na fila. Sabe? Porque é isso, é uma via genuína de ser pai, de ser mãe, com muito amor, assim como, né? Como qualquer outra Com certeza. E aí, relação. chegando ao fim, Bruno, eu quero aqui deixar uma mensagem, porque você me fez lembrar de uma lenda que eu li, africana, do Ubuntu, que ele fala assim: eu sou quem eu sou porque nós somos. Que a humanidade é uma coisa que transcende e que o amor, você deixou a mensagem pra gente que o amor é muito mais do que sangue. O amor é uma coisa superior. Que ao adotar uma pessoa, você não tá dando só o lar. Você tá dando o que você tem de melhor do seu filho. Do mesmo jeito que seu pai deu pra você, o que ele tinha de o melhor dele, você tá dando o seu melhor pro seu filho. E isso te torna uma pessoa melhor. Parabéns, Bruno. Com certeza, muito obrigado. Você tem todo o nosso respeito, né, Bruno? Tem sim. Que é um ato, querendo ou não, de amor, é muito lindo. Amor é uma coisa muito linda. Sim. Muito obrigado. obrigada. Muito obrigado. Agradeço por esse espaço, por poder compartilhar também a minha história. Espero que inspire outras pessoas e que nós acreditamos que isso vai acontecer, com certeza. Então tá bom. Muito Ah, obrigado. obrigada, Bruno. Valeu. Obrigadão. Imagina, eu que agradeço, gente.